Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Tema da semana: a ceifa e os ceifeiros. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Estamos chegando ao final dessa temporada. Nós estudamos, aprendemos sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado, que tem assistido ao Lições da Bíblia. De forma especial, quero agradecer ao Tiago Ramos, que é o nosso produtor, dando aquelas dicas, orientações. E no programa de hoje, nós vamos aprender um pouco mais do que está por trás da formação de um discípulo. Os nossos convidados, pastor Robson Menezes, que volta ao programa, e também o Manassés Queiroz. Gostaria que vocês se apresentassem para os nossos telespectadores. Pastor Robson, de onde vem? Pastor o que faz? Seja bem-vindo. Muito obrigado por poder voltar a esse programa e discutir esse assunto tão especial, a questão do discipulado e a formação característica de todo aquele que professa seguir a Jesus. Eu estou vindo da cidade de Campinas. A minha função junto à Igreja Adventista, no Ministério Pastoral, é desenvolver séries de pregações evangelísticas. Quando a gente fala de Deus em noites, semanas, 2, 3 semanas, às vezes pregando temas da Palavra de Deus. Ensinando geralmente para quem está tendo o primeiro contato. Exatamente. Ou vem estudando a Bíblia e precisa ampliar um pouco mais a visão. Exatamente. É um ensino introdutório para que a pessoa tenha talvez o primeiro contato ou então dê um passo mais importante, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E esse é um trabalho itinerante. Itinerante. Né? Eu percorro uma área de 81 cidades. Então, a gente sempre está ali entre um compromisso e outro e podendo estar aqui na TV Novo Tempo, participando aqui com vocês, é sempre um carinho muito grande, uma oportunidade muito boa. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez. Privilégio, privilégio. Manassés Queiroz, que também é autor do livro Ministérios para Todos. É isso, Manassés? Exatamente, pastor. É uma alegria imensa estar aqui. Essa é uma publicação sobre discipulado também. Exatamente, sobre discipulado. Existe um ministério para cada pessoa que nasce no reino de Deus. Ok. Manassés trabalha aqui na TV Novo Tempo. Exatamente, na escola bíblica, que nós consideramos, o coração, onde nós recebemos as pessoas para darmos orientações espirituais e darmos todo o aconselhamento bíblico. Dessa forma, nós temos aí mais de 400 mil alunos estudando a Bíblia com a gente. Então, se os amigos ligarem para Novo Tempo pedindo um estudo da palavra, um aconselhamento, podem ouvir a sua voz. Sim, corre esse risco. Quantos são no grupo? Quantos são? Olha, a escola bíblica tem, acho que mais de 40 pessoas. Se não me falha a memória aqui. Muita gente atendendo, trabalhando, assistindo. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. Privilégio poder recebê-los aqui, viu, pastor Robson? Muito obrigado. E se você deseja acompanhar o nosso estudo, esse é o nosso guia. Você tem mais informações no endereço que está aí abaixo da sua tela. É o guia que nós estudamos aqui na nossa conversa. Sistematiza o assunto que nós abordamos, ainda que a fundamentação é a palavra de Deus. Nós vamos, nesse momento, dirigir uma prece a Deus para que Ele nos ilumine através do Espírito Santo ao abrirmos a palavra. Pastor Robson, por favor. Vamos orar. Senhor, nesse instante queremos dedicar o nosso tempo, a nossa atenção para aprendermos importantes lições que com certeza farão a diferença aqui na nossa vida, nos preparando assim para o reino que o Senhor tem dedicado para todos aqueles que te amam. Amém. Conduza esse estudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós sabemos que aqueles que aceitam o Senhor Jesus nascem, se a gente pode assim usar, porque essa aceitação e a entrega através do batismo é um novo nascimento, é uma nova vida. Aqueles que aceitam, entregam realmente a vida a Jesus, nascem como pessoas que querem compartilhar
o que receberam. Mas no guia de estudos dessa semana, a gente vê uma ideia sistemática, assim, tenta sistematizar esse assunto do que acontece com aquele que é realmente um discípulo de Jesus. A gente tem alguns passos que eu creio que é importante para o nosso telespectador entender o que é ser um discípulo. Vamos trabalhar um pouquinho esses passos aqui? Se me permite, Manassés, eu queria introduzir aqui um detalhe. O pastor Gilmar mencionou a questão do nascer pela segunda vez. E é exatamente isso que Jesus fala com Nicodemos lá em João capítulo 3. O nascimento aqui é diferente do primeiro, porque no primeiro a gente não tem opção. A gente vem ao mundo através de um dom, uma graça que Deus nos dá. Esse segundo não, é diferente. E esse segundo nascimento, geralmente, acontece dentro de 4 aspectos, 4 importantes passos que qualquer pessoa que decida nascer para o reino de Deus precisa tomar. Então, só relembrando o que o Guia de Estudos coloca, a primeira coisa, você tem que reconhecer a sua condição pecaminosa. Entender que você é pecador, que você é falho. A segunda coisa, ter uma contrição sincera, ou seja, se arrepender, demonstrar que você não quer esse tipo de vida para você. A terceira coisa, ter uma entrega espiritual sem reservas. E a quarta coisa colocada aqui é ter um incontrolável desejo, uma compulsão muito grande por transmitir esta mensagem. E simplesmente para usar de exemplo esses passos mencionados aqui, eu queria ler na Palavra de Deus no Salmo 51. Posso fazer isso aqui, pastor? Por favor. Então, Salmo 51, eu imagino que vai ser importante para a gente entender um pouquinho melhor, a partir do verso 11. Aliás, o verso 10 também ajuda, é uma parte muito conhecida da Bíblia. Salmo 51, a partir do verso 10, nós encontramos assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, acho que fica um pouco claro aqui esses passos dentro da confissão de Davi nesse salmo, né? Que exatamente reconhecer sua condição pecaminosa, você ter uma contrição sincera, você fazer uma entrega sem reservas e, finalmente, você manifestar esse desejo, que no caso aqui de Davi eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos e eles vão se converter a ti. Essa sistematização acho que pode ser vista de 2 formas, eu creio. Primeiro, quando eu ensino, quando eu estou formando um discípulo. E também, se eu estou sendo um discípulo. O processo daquele que é um discípulo, aconteceu isso com ele, ele vai fazendo isso. Eu até acredito que é uma renovação também constante na vida. É uma renovação diária. Eu preciso reconhecer diariamente que eu sou um pecador. Eu preciso olhar para mim agora, tomar um novo rumo, ter uma contrição sincera, entregar a minha vida e aí contar para todo mundo o que aconteceu. Então, aquele que ensina e aquele que está passando pelo processo, isso aqui se aplica, podemos dizer assim, das 2 formas? Ok, perfeitamente. Mas existe uma pessoa linda que eu gostaria de ressaltar, é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que gera no coração humano a Cristo Jesus. Não é? Em Gálatas 5:22, a gente vê ali o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo, é o amor. Quando esse amor, que é o caráter de Cristo, a presença de Cristo é gerado no nosso coração, nós começamos a partir daí a fazermos parte do reino de Deus. E o Espírito Santo, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. E nesse processo de convencimento diário, ele também nos guia por toda a verdade, que é o verso 13 de João 16. E ele não chama atenção para si mesmo, ele chama atenção o tempo todo para o nosso Salvador. Cristo Jesus, então, é o modelo. Então, quando nós tiramos os olhos deste modelo e queremos evangelizar do nosso jeito, de acordo com a nossa perspectiva, erramos. Erramos muito. Agora, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus e vemos o seu jeito de tratar as pessoas, o seu modo de agir,
a sua paixão pelo ser humano, nós entendemos exatamente aonde ele colocava o seu coração, e nós somos convidados e motivados e viabilizados pelo Espírito Santo a colocarmos também o nosso coração aonde Jesus Cristo colocava o dele, em pessoas, em seres humanos. Aí podemos chamar isso de crescimento espiritual, esse processo de transformação que acontece, que me leva a ter empatia com as pessoas, ter interesse nas pessoas e levar a mensagem de salvação para essas pessoas. Sim, pastor Robson. Eu só queria, dentro ainda dessa discussão, dizer o seguinte, que esse processo, esse trabalho do Espírito, ele se dá em duas dimensões, né? Primeiro, a dimensão interior, eu e Deus, mas não para aí, né? Essa dimensão, ela sai, ela extravasa, né? Então, aí o relacionamento interior com o Espírito Santo me leva também a querer me relacionar com o próximo. E quando isso acontece, nós passamos a ser instrumentos. E a beleza do Evangelho é que Deus poderia usar seres perfeitos para fazer isso, né? A Bíblia fala isso, né? A primeira carta de Pedro, lá, capítulo 1, verso 12, diz que os anjos, eles anelam fazer isso, eles têm desejo, mas Deus reservou essa tarefa de falar, de ensinar para pessoas imperfeitas que estão no caminho da santificação, que somos nós. Exato, o amor gera amor. Então, Romanos 5:5 diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele derrama em nosso coração o amor de Deus. E o nosso coração inundado por este amor, nós naturalmente compartilhamos. É impossível nós contermos todo esse amor para nós mesmos e ficarmos aqui, não, que gostoso, que bom. Não, isso não tem sentido, não é lógico. Extravasa, né? Extravasa, isso acontece. É por isso que o testemunho, é por isso que a ceifa, não é? O trabalho missionário, a realização de um ministério é uma consequência da sua intimidade com Cristo Jesus. Nós estamos lidando aqui com questões espirituais e o Espírito Santo precisa me conduzir para as questões espirituais. Nós não estamos lidando com um convencimento. Perfeito. Nós estamos lidando com mudança de vida. Tem um pensamento no nosso guia. Sempre que a publicidade e a propaganda tiverem precedência sobre o crescimento espiritual, os resultados serão superficialidade e esterilidade espirituais. E sempre que o proselitismo toma o lugar do arrependimento, da conversão e da transformação espiritual, a missão fracassa. Quando a gente começa a olhar... O grande perigo disso daí é que nós somos tentados a levantar a nossa bandeira e não a bandeira de Jesus. Dentro desse processo, é claro que nós precisamos nos organizar para fazer o trabalho, temos que ter estratégias e tal, mas a bandeira que deve ser levantada, quem deve estar à frente é Jesus. A nossa missão é pregar, é falar sobre Jesus. Então, Deus não trabalha de uma forma só, ou através de uma nota só. Deus, ele usa a diversidade, porque ele agrada. Então, ele usa alguém que sabe dar estudo bíblico, usa alguém que sabe cantar, usa alguém que sabe atender as pessoas, visitar. Deus usa essa multiplicidade de dons para cumprir a missão, né? Nós não estamos focando aqui a capacidade que cada um tem, mas como cada um se coloca diante do Senhor, também tendo percepção do seu dom e de como ser usado, que eu acredito que isso também é um discernimento espiritual. Olha, o Senhor te chama para fazer essa obra dessa forma, e aí eu uso isso para que outras pessoas conheçam do amor de Jesus. E eu acho que dentro desse processo é importante também você se pautar pelo reconhecimento. Por exemplo, eu se for querer cantar, eu sei que não vai dar certo, né? Então, reconhecidamente... Que a gente tenha noção, a gente tem que ter noção, você tem que ter noção. Alguém às vezes diz, olha, você poderia fazer tal coisa, se você não fez ainda, siga essa orientação, de repente Deus está usando alguém para lhe mostrar uma nova capacidade. O chamado para a atividade se dá também de várias formas. O Espírito usa meios para que eu saiba. E alguém falar para mim também é uma forma de reconhecimento que eu estou sendo chamado para aquilo. O que Deus quer é uma pessoa disponível. Exatamente. Essa é a palavra. Uma pessoa disponível é aquela que está disposta a pagar o preço de morrer para o seu próprio eu. Para o seu conforto, as suas conveniências, as suas ideias, os seus pensamentos, não é? O seu desejo de se promover, de aparecer,
de se posicionar, de ser bem visto, etc. Ok? Então, esta morte para o eu, que só acontece mediante uma entrega, quando ela acontece, a pessoa fica completamente disponível. E o Espírito Santo, ele concede dons especiais. Então, a melhor maneira de nós entendermos quais são os nossos dons é agindo. A oportunidade vem, eu aceito, peço para Deus ajuda e vou lá. Esteja disponível, né? É a frase. Pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, olha, Senhor, realmente me ajuda, me redireciona. Mas eu estive Quando dá disponível. certo, opa, tem uma coisa nova que eu estou descobrindo a meu respeito, não é? Eu posso contribuir também nesta área e nunca pensei dessa forma. Ok. Após o intervalo, nós vamos mostrar um pouquinho, eu queria que a gente trabalhasse sobre os anônimos. Pessoas que foram usadas, não aparecem, às vezes, muitas vezes na Bíblia, como pessoas que influenciaram grandemente, mas fizeram o que a gente pode dizer, né? Fizeram o seu trabalho lá, sozinhos, mas foram uma grande influência para o cristianismo. Ok? Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o Lições da Bíblia. Não esqueça, esteja disponível para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o Lições da Bíblia. Hoje estamos aprendendo um pouquinho mais o que é ser um discípulo de Jesus, como ser usado pelo Espírito Santo para levar a mensagem de salvação. E se você está assistindo pela primeira vez esse programa, assistindo a TV Novo Tempo, tendo contato com a Palavra de Deus, abra seu coração para que você conheça e descubra quanta felicidade você vai encontrar no Senhor Jesus. Nós temos na Bíblia muitos anônimos. Anônimos, eu diria assim, nós comumente não falamos deles. Eles talvez não tiveram uma grande influência como líderes. E nas comunidades religiosas, nós temos pessoas assim, mas são instrumentos, Deus usa. E aqui volta um comentário que a gente fez no bloco anterior, Deus escolheu pessoas, Deus escolhe pessoas para levar a mensagem. Por que a gente tem tanta gente discreta? Né? E como a gente pode aprender deles como instrumentos? Nós acho que também mencionamos alguma coisa sobre isso, mas é bom ampliar. Existe uma variedade muito grande de dons. Existem alguns dons que se destacam naturalmente. Por exemplo, dentro da igreja, o dom da oratória, da fala, o professor, o mestre, ele sempre está assumindo uma posição de destaque. Mas existem pessoas que geralmente trabalham nos bastidores, sendo assim um apoio seguro. Aqueles que gostam de trabalhar na área de assistencialismo, coisas assim, né? Sempre estão ali prontos para qualquer momento. E o Guia de Estudos menciona aqui alguns exemplos. Por exemplo, lá em João capítulo 1, do verso 40 até o verso 46, nós encontramos ali André, que quando descobre o Messias, descobre Jesus, diretamente ele vai e chama Simão. Ele, nas páginas do Evangelho, não tem o destaque de Simão Pedro, mas foi ele o grande responsável por apresentar Jesus a Pedro. Esse é um exemplo aqui bonito que nós encontramos na Bíblia. Você está falando aí, deixa eu aproveitar o caminho, a nossa imagem levada à casa dos nossos telespectadores nesse momento, tem alguém que tem uma habilidade, tem um dom e se não coloca... aparece. Assim. Exatamente, não aparece, está ali por trás da câmera, né? O áudio. Então, existem detalhes e que Deus usa cada um dentro da sua habilidade. O apóstolo Paulo, ele comparou a igreja a um corpo humano. Ele destacou, a cabeça tem que ser Cristo. Cristo é a cabeça. Agora o corpo humano está aí e tudo que existe nele precisa existir. Porque se faltar um dedinho, complica tudo. Se faltar uma perna, ou sequer uma unha do dedo midinho, não é? Agora, não dá para se trocar os papéis. Por exemplo, o pé
querer fazer às vezes da mão, por exemplo. Não tem condições, não é? Então, cada pessoa compreendendo humildemente o dom que recebeu e sendo grata por isso e procurando fazer o seu melhor, o resultado no todo, ele é harmônico, ele é forte, ele é poderoso, ele é cheio de graça e de salvação para as pessoas. É o crescimento, né? A edificação, né? Do corpo de Cristo. Não está no nosso guia de estudos, mas eu gosto muito da história de Ananias, que foi um discípulo do Senhor, que vivia em Damasco, e o Senhor disse para Paulo: vai à casa de Ananias. E aí vem, Manassés, uma expressão que você usou no bloco anterior, que é esteja disponível. Ananias recebeu aqui a orientação, e ele diz assim: Ananias, porém, respondeu, está no capítulo 9 de Atos, e verso 13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, de Saulo, né? Agora já Paulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, aqui mostra a submissão e a rendição de Ananias. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabe, o indivíduo que se rende, anônimo, a gente não vê mais Ananias, mas a gente vê um homem de Deus sendo usado para levar a mensagem, para colocar definitivamente Paulo na mensagem de salvação. Existe uma frase popular que é a seguinte: quem ajuda pobre é pobre. Por quê? Porque um pobre conhece o sofrimento, as privações, as dificuldades de outro semelhante. Ele então sente no coração essa necessidade de ajudar. E quando alguém reconhece a sua profunda necessidade por Deus e tem um anelo e dá vazão a este anelo interior, né, por Cristo Jesus e a sua graça e salvação, recebendo isso, se sente tão feliz, tão grata, e os seus olhos ficam abertos e a sua mente muito atenta, os seus ouvidos, para a necessidade de outras pessoas que se assemelha à sua. Então ele se adianta, ele vai ao encontro. Eu conheci uma jovem cega, ela não era cega, passou por um problema de saúde e ficou com essa deficiência. Ela começou a visitar outros cegos. Normalmente são pessoas solitárias, pessoas que estão ali dentro, enclausuradas, dentro de um contexto difícil, não é? Mas ela começou a conhecer essa realidade e se interessou por outros cegos, para ajudar, para prestar auxílio, apoio. Compreende? Então, quando nós... Tem outra frase que é interessante, que é assim: pimenta no olho do vizinho é refresco. Então, essa frase não tem nada a ver com o contexto espiritual. Porque se nós sentimos a gratidão pela salvação em Cristo Jesus, nós vamos compartilhar isso. E os anônimos estão vivendo essa experiência e de uma forma linda, cumprindo esta missão. O guia de estudos usou mendigos dizendo a outros mendigos onde encontrar o pão. Onde achar o pão. Exatamente. Um dia o Senhor me encontrou, eu tenho que dizer para o outro onde ele pode encontrar a felicidade. Esse é um processo, a gente já citou isso, é a atuação do Espírito Santo. Deus atuando em mim através do Espírito. E a gente tem algumas promessas bíblicas e a gente vê um poder maravilhoso, por exemplo, através dos discípulos, da igreja primitiva, quando eles receberam o poder. Certo? Essa referência que o pastor está acabando de fazer está lá em Atos, né? Capítulo 1, né? Eu acho que seria interessante nós lermos aqui, Atos capítulo 1, do verso 6 até o verso 8. Essa foi a grande promessa. Na verdade, havia um grande vazio dentro do coração dos discípulos, porque Jesus havia acabado de passar pela experiência dramática do Calvário. Eles acharam que estava tudo terminado. Jesus ressuscita. Eles agora falam, não, finalmente ele vai ficar conosco. Mas eles, não, eu tenho que voltar para o meu Pai.
E o vazio começou a tomar espaço dentro do coração dos discípulos. Mas Jesus disse, olha, vocês não vão ficar sozinhos. E no verso 6, acho que o verso 8 talvez seja o mais importante aqui, Jesus promete assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa do Espírito, ela transcende todas as limitações que os discípulos enfrentariam naturalmente. Eles estavam concentrados em Jerusalém, estavam ali a pedido de Jesus para receber esse poder, o Santo Espírito. E quando Deus promete isso através de Jesus, eles deviam de ficar ali aguardando. A gente vive num mundo tão agitado, a gente tem celular, tem telefone, todo mundo acha todo mundo em qualquer momento, que a gente não tem mais condição de parar, né, e descansar de verdade. E o chamado de Jesus para receber o Espírito era um chamado para você ter paciência, para você confiar que Deus estava trabalhando e que você iria receber o que você tanto precisava. Entender o tempo de Deus, também no processo de discipular, né, de ensinar. Às vezes a autossuficiência, eu conheço o caminho, eu sei, né? Nós não estamos lidando com máquinas, nós estamos lidando com seres humanos. E a gente precisa entender o tempo de cada um. Perfeito. Né? Para recebermos este poder, é preciso que a gente entenda que precisamos esperar. Mas essa espera, ela não é passiva. Esse é o ponto. Ela é uma espera ativa. Não pode cruzar o braço, porque os né? discípulos perseveraram unanimemente em oração, adorando a Deus, louvando e se preparando para a recepção, se colocando disponível para a recepção do Espírito Santo, ok? Só que esta espera, ela precisa ocorrer na nossa vida na primeira hora de cada dia. Nós não podemos sair de casa sem termos tido encontro com o Espírito Santo, não é? Que nos conduz ao nosso Salvador, a Cristo Jesus. Sem recebermos esta apresentação que o nosso Remidor faz junto ao seu Pai, sem termos usufruído deste momento de expiação, de bênção, de adoração e de louvor. Eu queria fazer... Sim, pastor Robson. Desculpa, pastor, aqui tomar a tua frente, mas dentro da fala aqui... Você é o convidado. Eu queria só mencionar um detalhe aqui essa vivência com o Espírito. A gente imagina que o Espírito Santo só vai operar na nossa vida através de coisas grandiosas, né? Mas o guia de estudos dá um exemplo aqui de Paulo na Bitínia. São pequenos detalhes, às vezes, a gente tem que estar sensível. Muito né? boa lembrança. Porque, às vezes, você quer fazer algo e no processo da realização desse sonho, desse projeto, o Espírito fala, oh, peraí, não é bem por aí não, espera um pouquinho, vá por ali. E no caso aqui de Paulo em Bitínia, querendo ir, o Espírito disse, não é a hora ainda, espera um pouco. Quando a gente vive assim plenamente na presença do Espírito, as pequenas coisas elas fazem ou nos dão grandes resultados. Aconteceu uma coisa na minha casa que foi a seguinte, a minha esposa me disse assim, vá à porta porque tem gente batendo na porta, tem alguém lá. Aí eu escutei, não ouvi nada e disse, não tem ninguém. E ela insistiu, tem gente na porta lá. E eu retruquei e disse, não tem ninguém, eu não ouvi nada. Ela disse, mas eu ouvi. Disse, ela ouviu? Eu não ouvi. Será que eu estou ficando surdo? Eu fui lá, abri a porta e levei um susto, porque tinha alguém, e alguém realmente estava batendo. Aí eu parei para pensar, por que ela ouviu e eu não vi? A mesma coisa acontece nestes assuntos espirituais, naquilo que diz respeito a ouvir a voz de Deus. Se a minha mente está focada em Deus, se as minhas prioridades são as mesmas de Deus, se o meu coração está onde Deus mantém o seu, se os meus sonhos, os meus desejos, se os meus interesses são compatíveis aos de Cristo Jesus, os meus ouvidos estarão abertos, atentos. A minha mente estará realmente focada e eu me torno, como o pastor acabou de dizer, sensível à voz do Espírito Santo, que é uma voz suave, serena, lá no íntimo aqui dos pensamentos, do coração, aquele
toque que quem anda com o Espírito Santo já tem a experiência e reconhece com mais facilidade. E quem não tem essa vivência para e diz, mas estou ficando louco, parece que, será que vem de Deus? Não vem? Coisas espirituais, subiu de mim mesmo ou não? Coisas espirituais são discernidas e entendidas espiritualmente. Aqui Paulo é um homem que andava com Deus, a gente precisa aprender muito. Agora me vem aqui uma pergunta, onde entra aqui a palavra de Deus? Porque às vezes nós esperamos um poder sobrenatural, o Senhor tem que dizer para a gente, é dessa forma. Onde entra a palavra de Deus? Nós vamos responder essa pergunta depois do nosso intervalo. Okay. A gente volta já, você está assistindo o Lições da Bíblia. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos descobrindo muito mais como ser um discípulo de Jesus, como ser um instrumento usado pelo Espírito Santo para apresentar o amor do Senhor. Nós temos um presente para você, como nós fazemos comumente aqui, é a revista Princípios. Você pode acessar o nosso blog no endereço que está aí abaixo da sua tela e você receberá na sua casa gratuitamente. E você vai descobrir os planos que Deus tem para você e para a sua família. Nós cremos na orientação do Espírito Santo, na iluminação, na lucidez que o Espírito nos dá. Mas onde entra a palavra? O crer na palavra. Se a palavra me disse, eu preciso que o Espírito Santo me revele? Olha só, existem 4 níveis de experiência com a palavra. O primeiro nível, que é o mais básico, é a leitura. A simples leitura da palavra de Deus. Eu tenho muitas vantagens com isso. Conhecimento geral da palavra, isso me torna mais nobre, enriquece a minha mente, me desenvolve intelectualmente e também espiritualmente. Ou simplesmente uma leitura para conhecimento, né? Exato. E nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Okay. Agora, o segundo nível é o do estudo. É quando eu investigo os principais pilares da palavra de Deus, né? Os grandes temas apresentados, que constituem a doutrina de Cristo Jesus. Ok? Quando eu, então, estudo e comparo todos os autores e percorro pela Bíblia, e normalmente nós lá aqui da Escola Bíblica temos um guia para facilitar esse estudo, né? Esse estudo tem, já abriu a janelinha aqui, Manassés, esse estudo tem também regras de interpretação. Perfeitamente. Certo? Texto, contexto, eu leio o texto, leio o seu contexto, leio outros textos, avalio que tipo de linguagem está sendo usada, se é uma parábola, se é uma profecia, é por aí. Perfeitamente. Okay. E nesse processo o Espírito Santo, ele ilumina aquilo que está revelado, está à disposição. Então, pela minha disposição em priorizar o estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo ele me ilumina e eu começo a enxergar a vontade de Deus, a doutrina pura de Cristo Jesus. Então vamos lá, eu leio. O nível mais básico é a leitura. Okay. E depois o estudo. Okay. Existe outro nível que é o da meditação. Quando eu paro para refletir, para analisar o texto aqui pessoalmente, eu me encontro aqui e esta palavra está sendo dita para mim. É uma troca direta, é um diálogo que eu estou desenvolvendo com Deus, porque quando eu estou lendo, é Deus que está falando para mim, não é? E quando eu falo com Deus, eu posso falar até, né, verbalmente, porque Deus me ouve. E dessa forma, eu encontro repreensões para mim, correções, ensinos diversos, até revelações sobre coisas íntimas da minha vida, até sobre outras pessoas também que eu preciso socorrer, ajudar. Eu recebo mensagens. Eu estou me confrontando. Me confronto. É onde a Bíblia ela se torna realmente se torna a palavra de Deus para mim. Então é uma experiência muito íntima, muito profunda, muito pessoal com a Bíblia. E a quarta dimensão é a consolidação de todas as outras 3 experiências.
quando o meu jeito de pensar é estruturado por princípios. Quando a minha consciência é toda construída pela palavra de Deus, pelos parâmetros bíblicos, pelo assim diz o Senhor. Não é o que eu quero. E dessa forma, eu caminho na luz. Então, eu não posso somente ler, eu preciso estudá-la. Eu não posso somente estudá-la, eu preciso meditar. Não é? E não pode ficar por aí, porque isso tem que entrar dentro de mim. Eu preciso permitir que o Espírito Santo entre com esta palavra e gere, né, o fruto do Espírito, gere Deus dentro de mim e se comunique comigo num relacionamento de intimidade. Aí a palavra forma, é relevante. Exato. Ela se torna relevante a partir desse momento. Aí ela fica gostosa, porque muita gente pega um livro assim e diz, meu Deus, olha, tanto difícil. Quem estudou teologia, etc. Eu estou lendo, não estou conseguindo entender nada. Está lá em Apocalipse, né? Não estou conseguindo entender nada. Compreende? Então, quando você para realmente para ler, estudar, meditar, isso entra na sua alma e você descobre que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, abrindo o seu coração, expondo os seus sentimentos, expondo os seus sonhos para a minha vida. No nosso guia de estudos, a gente vê que o Senhor deu autoridade para os discípulos, deu autoridade da palavra. Há uma expressão que vale a pena a gente relembrar para o nosso telespectador, as chaves do reino dos céus. O que significa essa expressão? As chaves dos reinos, do reino dos céus. A entrada, né, para o reino dos céus. E o guia diz assim, a chave do reino dos céus são as palavras de Cristo. Enquanto Manassés ia falando, eu ia lembrando aqui alguns textos que confirmam exatamente esses passos. Pode citá-los, né? Pastor. Eu vou citar alguns aqui, até abrir, enquanto ele dizia, Salmo 1, né? Diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho, né? No conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, né? A meditação como um meio de assimilação da palavra de Deus. Outro, Hebreus 4,12, que diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? É capaz de discernir todos os propósitos do coração humano. Do coração, exatamente esse processo todo, você ter esse autoconhecimento das fraquezas, das virtudes. E outra passagem que eu estava me lembrando é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 16, que toda a Escritura é inspirada. E o objetivo da inspiração da Escritura é que o homem se torne perfeito, né? Então, esse processo todo, ele faz com que eu entre no reino de Deus. Por isso que o guia diz aqui, as chaves do reino dos céus são as palavras de Cristo. Eu queria só adiantar um pouquinho esse mesmo parágrafo e dizer assim, e ler o que está escrito aqui. Assim, a obra dos que pregam a palavra de Deus é um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Sua missão acha-se repleta de resultados eternos. Aqueles que transmitem a palavra, você leu o texto que está no nosso guia, aqueles que ensinam a palavra de Deus, que pregam, é um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Talvez muitos nesse momento nos assistam e conheçam a palavra. Talvez não estejam ensinando, vivendo, não estejam mostrando, revelando, não estejam sendo discípulos. Porque dentro do contexto bíblico, todo o que aceita o Senhor se torna um discípulo dele. E aí nós temos um desafio, e eu queria que a gente pensasse nisso daqui para o fim. Nós temos um desafio, que é um chamado. Mateus capítulo 9, 36 até o verso 38. Eu gostaria de citar e gostaria que vocês comentassem. Mateus 9, 36. Vendo eles a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui dá para a gente... Então, são frases muito fortes, né? Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Existe um conceito que está no inconsciente dos cristãos, que é extremamente diabólico e perigoso. É o conceito que diz para a pessoa que
dá para ser um cristão sem ser um ministro, sem ser um missionário, sem ser um mensageiro. Impossível, impossível. Porque todo aquele que é gerado no reino de Deus, ele nasce como um missionário. E Jesus estava olhando para tantas pessoas lindas, né, para serem colhidas para o reino de Deus, e ele estava vendo uma necessidade que gritava, que era urgente. Será que Cristo Jesus não está vendo a mesma coisa? Nós vivemos num mundo, né, com milhares e milhares de cristãos, mas infrutíferos, que não apresentam fruto, que não se dispõem realmente em viver em experiência de ministros, não é? Dentro do conceito do sacerdócio de todos os crentes, na verdade, todas as pessoas foram chamadas para um ministério. Por isso que é um ministério para todos. Não é? Mencionando ainda nessa direção, essa passagem é muito forte mesmo de Mateus, mas existe um outro episódio bem parecido na conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando ela sai para anunciar aos conhecidos na cidade, e nisso os discípulos chegam com comida ali. E ela entra na lista dos anônimos. Dos anônimos também. Ela está ali entre os anônimos citados aqui no Guia de Estudo. É verdade. E Jesus olha e diz assim, olha, erguei os olhos e vede os campos. João 4, verso 35, que eu estou mencionando aqui. Vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Tem muita gente desesperada e conforme nós encontramos na referência escrita por Ellen White, muitos estão no limiar do reino. Ou seja, pouca coisa separa essa pessoa que está com vontade de saber mais da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Estão só esperando ser recolhidos. E a nossa missão é exatamente essa, é amar, é demonstrar que Jesus me salvou e eu agora tenho uma obrigação, que o que Ele fez por mim eu tenho que compartilhar com os outros. Não posso me calar. Você sabe que eu já usei aqui em algum momento, eu gosto muito da história dos 4 leprosos, quando a cidade de Samaria é cercada e eles são levados, lá vão ao arraial dos Círios, e aí chegam lá, não tem ninguém e tal. Eles encontram o tesouro, ficam deslumbrados, colocam nos bolsos, né, começam a correr para um lado, para o outro. De repente eles param e dizem assim, peraí, hoje é o dia de boas novas e nós nos calamos. É verdade. Um dia nós recebemos, né? Será que vamos ficar calados com aquilo que nós recebemos? Perfeito. Nós conhecemos aqui muitas congregações. Já pregamos em muitas igrejas. A cada final de semana eu tenho o privilégio de conhecer uma nova igreja no Brasil. Nós temos pregado muito por aí. Observe, pense em uma igreja com 500 membros. Avalie essa igreja e veja quantos ceifeiros nós, de fato, temos nesta igreja. É um pouco preocupante. Eu acho que Cristo Jesus está olhando para nós, e agora eu quero ampliar para o mundo cristão, ok? Está olhando para nós, está dizendo, Pai, precisamos de mais ceifeiros. Tem que haver um revivamento. E você sabe, Manassés, talvez até pessoas cristãs, fiéis, sinceras, que vivem numa comunidade religiosa, mas querem, falta alguma coisa, não entendem algumas coisas da palavra, estão buscando mais, estão buscando a verdade bíblica, né? Que estejamos disponíveis também a essas pessoas. Eu tenho ovelhas de outro aprisco, disse Jesus, né? Eu acho que a carência da igreja hoje não é apenas de discípulos, mas eu penso que a grande carência da igreja hoje também está na falta de discipuladores. Você encontra geralmente pessoas que sabem fazer o trabalho, mas que talvez falta ali alguma coisinha para ela começar a transmitir o que ela sabe de uma forma prática, introduzindo alguém dentro de um ministério. Sim, Jesus enviou os seus discípulos depois de quê? De um treinamento. Não é verdade? E esse treinamento acontece de forma sistemática, existe o treinamento, é importante, mas ele é a vida espiritual. Sim. Ele é o crescimento, ele é a vida na comunidade. Ele tem que ser diário. Exatamente. Aos pés da cruz, não é? Junto ao trono da graça.
Eu queria mencionar aqui, a gente que anda por aí conhece muita gente que se envolve, né? E se envolve com o coração. Você vê que a vida dessas pessoas, muitas vezes, é uma vida de abnegação. São pessoas ocupadas, profissionais, liberais, muitas vezes, que separam, muitas vezes, um momento de folga para fazer o trabalho de Deus. A família, às vezes, precisa ter um nível um pouquinho maior de compreensão. Então, é um trabalho de abnegação. O trabalho de você levar essa mensagem é um trabalho que você não faz só da boca para fora, tem que estar aqui dentro mesmo. Senão, você, em algum momento, vai interromper o curso. É engraçado porque ele é prazeroso, mas é desconfortável, não é? Ele é árduo, mas é recompensador. É interessante. Eu queria concluir com o que o nosso guia de estudos apresenta, e eu achei muito interessante, quando nós nos referimos àqueles que estão perdidos. Às vezes nós olhamos essa expressão, você está perdido, nós nos referimos à pessoa, né? Você está perdido, precisa fazer alguma coisa por você. Nós usamos essa expressão de forma discriminatória, né? Assim, parece que não há solução. O que na realidade significa quando eu me refiro a alguém que está perdido? Bom, eu penso sempre numa passagem que é a base do ministério de Jesus, e eu queria mencionar. Por favor. Lucas capítulo 4, verso 18, ajuda de alguma forma a entender o trabalho do Espírito, como fazer alguém chegar no perdido. E o exemplo aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu acredito que os perdidos aqui podem se definir em alguma dessas qualificações aqui, né? Pode ser alguém pobre, não só financeiramente, mas pobre de espírito. Pode ser alguém que esteja preso, não só literalmente falando dentro de algum presídio, alguma cela, mas alguém que esteja preso a um vício, a um mau hábito, alguma coisa assim. Mas aí a gente olha para ele com o senso do discipulado, do discípulo, né? Eu olho para ele com misericórdia. Então, esse perdido não é o indivíduo que não tem solução, mas eu começo a olhar para ele, ele necessita de misericórdia, dessa forma. Essa palavra, ela, né, esse termo perdido, está dentro de um contexto de um aprisco ali com as suas ovelhas e de repente uma das ovelhas sai do aprisco e fica à mercê dos lobos, à mercê dos deserto, penhascos, né? Da sede, fome, etc., que humilha, que machuca, que faz sangrar, doer. Então, o coração deste pastor, ele não se conforma com este quadro. Ele tem que buscar. Ele deixa essas 99 aqui, conforme a parábola de Jesus, e vai ao encontro da perdida. Então, esse termo, ele está encharcado de misericórdia, é graça pura. Amém. Não é um termo condenatório, não é uma sentença de juízo. Está perdido e não interessa mais, você não tem mais solução. Muito pelo contrário, você é objeto do meu interesse mais profundo e mais íntimo do meu coração, você é o objetivo. Eu vim para salvar você e ele vai atrás, ele vai ao encontro. Como fez com Adão e Eva após o pecado. Que Deus Como nos fez com dê, tantos outros, né? que Deus nos dê, viu, Manassés, a sensibilidade, Pastor Robson, para nós olharmos dessa forma, olharmos com misericórdia. Neste momento, sinta-se assistido, olhado pelo Senhor com misericórdia. É como nós nos sentimos aqui, porque o Senhor deseja resgatar a todos nós. Nós vamos fazer uma prece agradecendo a Deus nesse momento. Agradeço Manassés e o pastor Robson. Por favor, pastor, agradeça ao Senhor e nos coloque diante dele e que nós estejamos nesse momento sendo abraçados pelo Senhor Jesus por sua misericórdia. Amém. Vamos buscar a Deus. Querido Pai, a gratidão no nosso coração domina porque
Sabemos que, mesmo perdidos neste mundo mau, escravos do pecado, não estamos abandonados à nossa própria sorte. O Senhor veio ao nosso encontro e assim, ao nos encontrar, transformou a nossa realidade, nos tirando das trevas, nos chamando agora para a luz. E assim, transformados, o único desejo que predomina no nosso coração é irmos atrás daqueles que precisam também conhecer esta maravilhosa mensagem, a boa nova do Evangelho. Amém. Por favor, Senhor, que todos que acompanharam este programa se sintam abraçados pela Tua graça, perdoados e salvos pelo sangue de Jesus. Amém. E é no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Que Deus abençoe a você e a sua família. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa, Lições da Bíblia.